EBD, lição 13, que traz como título Esther, a portadora das boas novas. Estamos encerrando o terceiro trimestre de 2024 e nós estudamos 2 livros bíblicos de histórias curtas. Mas qual seria o papel desses livros na Bíblia? Porque ele está composto na Bíblia, incluído. Então ele traz como representação da importância na Bíblia o povo judeu. Esse povo traz uma época e traz um governo de Deus muito grande sobre a terra. E esses 2 livros demonstram o governo de Deus sobre a terra, inclusive nos reinos que reinavam e dominavam o povo na época. Então o povo ficava dependente. O livro de Ruth foi para incluir a dinastia e falar sobre a escolha, a raiz de Jessé. E o livro de Esther para incluir o domínio de Deus na época que os judeus não estavam mais com dinastia e estavam dependentes de outros reinos, do domínio das terras e fora das vossas terras. Então, como foi a lei entre os homens nos reinos e entre os reinos? Como foi o povo judeu, mesmo sem um rei visível, que não seria o plano de Deus, como se posicionou os judeus nas mãos dos vossos inimigos e nas mãos dos estrangeiros? E o livro representa e traduz a colocação dos judeus nesse tempo nas mãos dos estrangeiros. Porque isso é importante para posicionar Deus na história, para posicionar Deus no domínio e explicar de onde e como ele vem dominando. E muitas vezes nós não atentamos para isso. Nós temos o domínio de Deus como uma rotina. Nós consideramos Deus de uma rotina e não medimos a dimensão do domínio, como é difícil medir. Simplesmente quando o tempo passa é possível localizar. E os 2 livros traz essa tradução. E durante o terceiro trimestre nós estudamos 13 lições constituídas desse livro, para que a igreja e os irmãos e a igreja, ela tenha essa estrutura espiritual para passar para si mesmo quando a fé lhe indagar, quando a fé lhe pedir a razão de continuar, e para as pessoas aderentes à sua sociedade, para explicar a unção de Deus. E a lição 1 dizia 2 importantes mulheres na história de um povo, na história da Bíblia. O 2, o livro de Ruth, então traduzi o livro de Ruth. 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, como se desenvolveu a história de Ruth. O encontro de Ruth com Boaz. A 4, Ruth era moabita. O 5, o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família. Então Ruth foi escolhida e ela veio para os judeus pelo filho de um descendente da tribo de Judá. E ficando viúva, Deus transferiu a pessoa de Ruth para um sucessor, e acabou que ela foi a mãe de Obed, pai de Jessé e pai de Davi. 6, o livro de Esther, entre o livro de Esther, pela posição dos judeus. 7, a deportação da rainha Esther e a ascensão da rainha Vasti e a ascensão de Esther. 8, a resistência de Mardoqueu. 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Então o povo teve inimigos, o povo teve conspiração no decorrer do domínio, porque o povo, quando ele é deportado, o domínio de Deus e dos judeus já entra para o trono direto, através dos 4 jovens que entraram no governo de Nabucodonosor. Então ele já entra no domínio a partir daí. Mas o inimigo se levanta no tempo de Susã,
no reinado de Assuero, no livro de Esther, e ele levanta para acabar o povo, matar todo o judeu. E isso vai constar no livro de Esther. 9. A conspiração de Amã contra os judeus. 10. O plano de livramento e o papel de Esther. 11. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. 12. O banquete de Esther. Denúncia e livramento. E 3. Esther, a portadora das boas novas. Por que Esther é a portadora das boas novas? Porque foi através de Esther que Deus atingiu o reino. Através de Daniel, Deus atingiu o reino e dominou muito tempo, incluindo a lei dos judeus entre os domínios. Porque quando a lei dos judeus chegava na consciência de um domínio como um reino, e como um reino que era maior do que eles, então dava para sentir que a lei dos judeus tinha um Deus diferente, tinha uma ação importante diferente. Então eles tratavam como o rei dos judeus. E Daniel foi um servo espiritual. Então Deus, ele fez como quis, né? Ele tanto teve a participação escatológica no reino de Nabucodonosor, com a presença e com a vida de Daniel, o seu servo amado, como ele teve a participação da lei dos medos e dos persas entre quem seria maior e entre a batalha do vencer. E Esther atingiu o trono quando passou Daniel. Esther atinge o trono nesse tempo, no tempo do rei Assuero, né? E foi por isso, por essa razão, que ela foi a portadora das boas novas. Porque se Esther não atinge o trono e o reino não tem nenhuma intervenção judaica, provavelmente eles teriam mais facilidade de acabar com os judeus. Então, quando o povo sai do seu domínio, da sua terra, e vai para os estrangeiros, Deus não saiu do domínio do trono dos reinos. Então, através dela, Deus realmente atinge o rei, o domínio máximo, para que realmente o propósito que se levantasse contra a sua lei, o seu povo, ele pudesse intervir nessa ação. O texto áureo diz assim: e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Esther 8:16. Esse momento é um momento de honra, porque já vem sendo estudado todo o percurso de como a história se desenvolve. E entre o reino, não o rei, mas o Satanás levantou um inimigo para odiar um judeu, e por esse judeu ele luta legalmente para matar o povo judeu totalmente. Não foi para jogar um na cova dos leões, nem 3 na fornalha de fogo ardente. Foi para acabar com o povo. Então a gente estuda aí 3 estratégias dos inimigos em cima do povo de Deus, e a lei, a reação e proteção do judeu contra a Satanás, contra os inimigos. E isso é o que vale. Então, olhar para esse exemplo é olhar o valor. Quem vale nessa história? Quem teve valor nessa história foi os judeus, que era o povo de Deus. Então, o povo de Deus prevaleceu em todos esses ataques, tanto no individual como no coletivo, porque essa morte era coletiva. Era uma decisão que ia ficar legendada, era uma decisão que ia ficar para todo sempre. Depois que eles acabassem, eles trariam a memória de que acabaram com os judeus, porque foi marcada data certa. E os judeus, ao revidarem, ao terem a presença de Deus, para conseguir o trono, o domínio e a reversão do decreto, eles simplesmente festejaram e dataram essa data para festejar mais um livramento de Deus a favor dos judeus na terra dos estrangeiros, como todas as outras festas que eles faziam, datavam para celebrar a Deus naquela memória. A igreja só tem a ceia, né? E a igreja tem os benefícios que ela festeja, mas o povo, eles tinham as festas deles, não era pelo corpo e o sangue, a memória da salvação, era pela ação grandiosa de Deus sobre a terra a favor deles. E essa data e essa festa, essa alegria era justamente por este grande e poderoso livramento. A verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar a treva em luz.
tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. As palavras de Deus são dele, ele faz como ele quer. E a leitura vai estar em 8:4, do capítulo 8, do versículo 4 ao 9, que ele vai reprisar a passagem do êxito, da alegria de Esté por conta da lição, da estrutura da lição, do que ela vai tratar. E ele diz assim: estendeu o rei para Esté, né, que nós já lemos, o cetro de ouro. Então Esté se levantou e se pôs em pé diante do rei. Ela já tinha jejuado e foi ao rei. Mas quem tinha acesso ao rei era a rainha, que era ela. No momento estava nomeada como rainha. Se bem parecer ao rei, se achei graça perante ti, e sobre este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se rogue as cartas e o intento de Amã, filho de Amedato, o Agadita, os quais se escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Então ela entra nessa feita, ela entra para solicitar ao rei que revide esse decreto, porque o decreto já estava marcado e eles já estavam sofrendo a opressão e o conflito contra os seus inimigos. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Né? Então ela entrou pelo seu povo. Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. No momento do banquete, ele imediatamente manda enforcar na forca que ele preparou para o judeu, que ele odiou, ele enforca o seu inimigo. Então ele entrega a casa toda nas mãos dos judeus, porque eram os inimigos principais dos judeus. Escrevi, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos e em nome do rei. E selai com o anel do rei, porque o escrito que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, e não é para revogar. É a posição do rei na época, e a assinatura era o anel. Então o anel do rei, passando no selo, não poderia revogar. Esté 9 diz: depois disso escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e a Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. Eles começaram a escrever as cartas de Purim ao povo judeu. E mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Eles celebraram a recepção do rei, celebraram a morte da casa dos inimigos ao rei, e escreveram a carta com o anel do rei, com a amizade com o rei, com a reunião com o rei, para confirmar aos inimigos o fim dos seus inimigos, que os inimigos dele tinha se estabelecido na casa do perverso Amã. Depois disso, Esté 10 diz: depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não está escrito no livro dos crônicas dos reis da Média e do Persa? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. A posição de Mardoqueu entra para a posição de Amã, e o rei libera o decreto de festejar. Mas o rei ele não desfaz o que ele fez. O decreto dele fica de que os judeus, a carta reescrita, era que os judeus matassem a todos os seus inimigos.
Então, a carta ela muda de valor. O decreto seria para no mês tal matarem todos os judeus. Então, a carta muda de valor. Agora, o rei reescreve e ordena que os judeus matem a todos os seus inimigos, ao invés de serem mortos. Então, a situação ela termina em guerra e encerra em morte, né? Então, ou seja, não seria correto ter o inimigo vivo nesse tempo dos persas, não seria. Então ele decreta que eles matem os seus inimigos, porque mantê-los vivos seria arriscadíssimo para eles. Então ele libera a carta de decreto de liberação de que eles matem os seus inimigos ao invés de serem mortos. Então o decreto do rei ia chamar a maioria para a ação da decisão do rei. A introdução, o drama dos judeus no dia do rei. Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias. Então, ele decreta a todas as comunidades a defesa. E a defesa é a carta, que ao invés de serem mortos, eles matem. Então, o rei libera a defesa sobre eles. Isso quebra a maioria em cima deles. Porque o inimigo, ele já tinha preparado toda a estrutura, toda a ira, o ódio, ele vem com diversas facetas. E quem planeja o mal contra o próximo, ele usa diversas fortalezas para incriminar. O incriminador, ele usa diversas facetas para incriminar. E na hora que o dia chegasse de matar os judeus, eles iam usar tudo que pudessem para incriminar, para traçar personalidades que os judeus não teriam, que os judeus não fariam. E aí eles iam destruir o povo da paz. E aí o rei reverte e manda que destruam eles. Então, quem eles destruíram, os judeus, eram pessoas de má índole, pessoas que tinham capacidade e gentes que tinham capacidades de serem liderados e de armarem fortalezas para destruírem o povo. Então, o rei ficou do lado de Deus, do lado do povo judeu, e decretou a defesa dos judeus. Então, não foi tirado o decreto e a paz reinou, né? Eles tinham que revidar. Um dos dois, naquele momento, tinha que descer, ou o bem ou o mal. E o rei ficou do lado da paz, do lado dos judeus, que já vinham no império dos caldeus, no império dos medas, já vinha trazendo uma identidade de paz, uma identidade de presença de Deus e de melhor ideia para um governo, né? Daniel recebeu o governo por 2 vezes nos caldeus e nem a lei podia deixar exercer, nem o domínio dos caldeus. Então, tudo isso conta para uma definição de onde está Deus. E Assuero, ele decretou a revidação para que Deus pudesse continuar com o seu povo. Ponto 1. Pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A humildade de Esther. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto regido por Amã e assinado com o seu anel. No dia, por mais que o povo tivesse boa influência nas comunidades, as fortalezas malignas de Amã, que fez sem consciência, ele fortaleceria o seu bando. O bando dele, que já começava na sua casa, ele tinha só de filho, tinha 75,
Então só o bando dele dominava e destruía uma boa parte sem dó nem piedade. E não trazia excesso para ninguém. Todos os judeus, de criança ao mais velho, ele decretava a morte. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que é entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias. Então, 127 províncias é certamente como 127 cidades, né? Então, que o rei dominava do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa é realmente ter como atingir a autoridade máxima e a autoridade máxima trazer a ideia de solução. Então foi isso que Deus fez através da rainha. E foi isso que Deus fez através do seu servo Mardoqueu. A autoridade máxima decretou a defesa. É como se ele tivesse dito, esse povo não pode morrer. Então o rei decreta uma defesa a favor do povo. E o povo revida muito bem. O que não poderia era realmente o mar e perverso, que tinha poder de fortalecer o mal e de gerar fortalezas contra o povo, continuar no domínio e no poder. Então, realmente ele ter sido tirado e ter sido matado toda a sua casa era o que poderia salvar ali naquele momento os judeus da sua ira e da sua fúria, porque ele era muito bem fortalecido no império. De maneira reverente e com toda humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Aí vem Esther 8, 7 e 8. Havia ainda um desafio para os judeus, confiar em Deus, não nos isentar de fazer a nossa parte, confiar em Deus que eles alcançassem destruir os seus inimigos. Aí vem a segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos do rei da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império do rei da lei dos Medos e Persas, Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito Daniel, não pôde livrar da cova dos leões. Então, mediante a todos os decretos de morte ao judeu, Deus entra no papel, Deus entra na ação, né? Então, esse não foi diferente. Deus entrou na ação, mas ele vinha dominando em diferente aspecto. Ele agora vinha decretando a morte do povo todo. Não era somente de um profeta que estava resistindo às leis dos persas, dos medos e dos persas. Eles agora estavam contra um povo todo. Então, ao invés de matar a Mardoqueu e decretar a morte de Mardoqueu, ele decreta a morte do povo todo. E isso coloca as duas leis, isso colocava inimizade nas duas leis, a lei dos persas e a lei de Deus. Então a lei de Deus tinha que invisibilizar e entrar nessa ação o sobrenatural de Deus, para que isso se consolidasse. Só que através da rainha, a jovem que ele escolheu e titulou rainha, Deus já tinha entrado no domínio máximo para intervir e para dar poder aos judeus de reverter o quadro. Então ele não poderia anular o decreto feito pelo inimigo, mas ele pôde, como escreveu, uma carta de que houvesse a defesa. E como não pôde em nenhum de todos os decretos que eles sofreram dentro do reino. Eles não puderam tirar, Dário não pôde. Então, mas Deus entrou. E como Deus entrou aqui, Deus já vinha tratando pelo domínio da mulher. Mesmo estimando muito, Daniel não pôde livrar da cova. Em qualquer nação, todos devemos estar sujeitos às leis. Jesus deu-nos, por exemplo.
Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por uma ordenança jurídica sob Constituição que a todos vincula. Gente tem que ser regido por lei, isso é ensinado pelo próprio Deus, todo país tem sua lei. Os medos tinham as suas leis e os persas. E não pode ser vinculado, porque se quebra realmente, quando quebra uma lei e quando quebra todas as leis, as pessoas simplesmente se dividem em grupos e formam grupos facciosos de líderes. Então, quando se dividem em grupos de líderes, não há liderança, há o domínio do que eles querem. Então, o rei sairia do poder se quebrasse a lei, porque o povo caiu em cima do rei, dizendo que os judeus não faziam a lei. Então, ele não podia tirar do decreto do rei, dessa ordenança do rei, né? Ele pôde escrever a carta de defesa e ele pôde ficar do lado deles, do lado dos judeus, e destruir a quem o queria destruir. Ele teve como virar e ficar do lado dos judeus, que era a rainha e Mardoqueu. Então ele estava ali com dois lados. Ele estava com um Amã, um covarde, um cruel, com a turma, com a sua comitiva, que era a sua segunda pessoa, e estava com a rainha e Mardoqueu, que tinha lhe dado até o livramento de morte. Então já estava claro e ciente de que lado estava a dignidade, a vida e Deus. E ele ficou do lado da rainha, até pela a forma da situação como se desenvolveu, né? Quando ela entra diante do rei e diz: o meu povo está decretado morte e eu estou inclusa pelo povo, né? Então ele realmente quer saber da história para compreender. E isso causa conflito, porque ele tinha feito algo do mal, com o mal, contra a sua própria escolha de trono como rainha. Então ele teve que realmente reverter, por conta que a rainha estava nas suas mãos e a rainha lhe era uma prioridade no momento. E para reforçar, o seu tio ainda tinha livrado da morte. Então, a lei e a segurança jurídica nos dá definição na vida, nos dá definição. Se a gente viver num país formado de grupos, qual é o grupo que você vai entrar? E não é assim, né? Então, para estar num país de grupos e de facções, onde cada grupo forma o seu grupo, você fica do lado de Deus. Porque Deus é o único lugar que a gente pode se esconder e ter segurança, né? Porque o que acontecer da parte de Deus com você, você estando em Deus, você está seguro. Então, o que não é justo é você deixar de seguir a Deus, quebrar a sua comunhão, o seu amor por Deus, a sua lei com Deus, para entrar e trair a comunhão com Deus e a verdade e perder a salvação por um breve momento aqui e uma passageira ilusão, né? Porque aquilo que nos acontece hoje, amanhã a situação volta com respostas, né? Então é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. É melhor confiar no Senhor e cuja esperança ser o Senhor, porque são situações como essa que Esther traz registrado naquele império, naquele reino, que nós devemos e nos dá poder e confiança de confiar no Senhor. Aí o 3 diz o direito da defesa, né? Assuero não podia revogar, mas emitiu outro decreto, uma espécie de contraordem que permitia que os judeus exercessem seu direito de defesa diante dos seus inimigos, no dia assinalado do decreto anterior. Ele não pôde pela ordem, mas ele pôde decidir de que lado ficaria. E ele começa a decidir desde a hora que manda matar, enforcar na forca o Mardoqueu. Então ele já decidiu ali o quê? Qual lado ele ficaria e escolheria para o seu governo. E o que aconteceu? Ele reescreve uma carta dando liberdade
de reversão. Então o reino, a autoridade máxima, liberta o povo para que se defenda e não morram. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistemáticos hostis contra os judeus. Claro, Amã não estava lidando sozinho, ele estava lidando com estratégia, né, com fortalezas malignas que iam levantar ira contra aquele povo que não existia. Ele ia fazer de tudo para incriminar, ou seja, ele estava incriminando, encontrando como incriminar um povo de Deus, um povo que influenciava para o bem, um povo que tinha a lei do Senhor, né? Então tudo isso conta para que Deus pudesse ganhar Assuero nessa batalha de justiça, né? De juízo. Deus ali quem julgou, Deus ali quem fez, não foi o rei, foi Deus. Então, e para isso ele já vinha trabalhando por conta da lei do seu nome, da lei da sua palavra. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus. Muitos chegaram a se tornar judeus. Então, muitos chegaram com medo da morte. Então, aquela alegria já começou a preparar a data da gratidão a Deus e da festa, mas ao Senhor. Porque a festa de Purim era para agradecer ao Senhor, não era para celebrar Assuero, não era para celebrar o império de Susa, dos persas. Era para agradecer a Deus, porque a ação sobrenatural de Deus já estava constituída. Então muitos se tornaram judeus para não morrer, porque quem se tornasse judeu ali, naquela carta, estava livre da morte, né? E só ia ser matado quem se posicionasse inimigo mesmo e decretasse inimigo. Então era fácil decidir o livramento. E aí muitos deles se posicionaram judeus para não morrerem, porque os judeus iam matar todos os seus inimigos e estavam decretados, isso era decreto de reino, de governo, né? E com o governo do reino ia todo o poder e proteção e reforço para que isso viesse a acontecer. Então muitos deles se tornaram judeus, como diz aqui a lição. No dia da pretendida matança aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Somente na cidade de Susa foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 e todo o reino persa. No dia seguinte, mais de 300 mortos na cidade de Susã. Ele diz aqui, incluindo os 10 filhos de Amã. Então, 10 filhos de Amã. Foram 75.000 em todo o reino persa. 75.000 homens foram mortos. Então, porque o decreto do rei e o exército do rei, a fortaleza do rei, cobriu essa guerra contra e a favor dos judeus. No dia seguinte, mais de 300 mortos só na cidade de Susã. Então foi uma escolha e uma direção, um domínio de Deus, do Espírito Santo da verdade. Aí o ponto 2, a rainha Esté escreve carta de boas notícias para o seu povo. Então a rainha se alegra em Deus e recomenda ao seu povo a comemorar a celebração, a comemoração dos judeus. No dia 14 do 12º mês, foi de grande festa para os judeus todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Então eles começaram a celebrar o judaísmo, a celebrar a lei do judeu e a atingir a Deus, que era quem tinha dado a lei e gerado o povo. Então essa gratidão era ao Deus vivo e à lei do Senhor. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Essa festa ficou datada e ficou sendo como a festa do livramento dos judeus de morte, né? Em toda a terra estranha, em todo o território estrangeiro. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, no dia 14, seria estabelecido
como um dia de festa, um feriado nacional, a ser incluído na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao seu povo. Isso aconteceu porque o povo servia a lei, servia a Deus. O povo não estava fora, né? Já tinham recebido a profecia de Ezequiel, que era a glória do segundo templo. Então, no sobrenatural, a proteção de Deus já tinha vindo nos primeiros anos de cativeiro, né, do povo. E aí já tinha passado Daniel, que tinha entregue a escatologia e a escala completa do povo. Então, o povo eles eram a lei, eles já estavam na lei. E aí eles celebraram essa lei por quem foram salvos, por onde encontrar a salvação. A salvação deles já estava preparada do povo, né? E atingindo os governos, né? Aquilo dizia que os inimigos que se levantassem iam querer devorá-los, né? Eu penso assim, se fosse qualquer outro povo, né? Eles teriam conseguido. Porque quantos povos foram apagados da terra e dos reinos? Porque não tinham a lei que eles tinham e o Deus que eles tinham. Então eles celebraram a lei por essa razão. Por além de eles serem pequenos no reino, mas Deus, no momento ali, ter virado a história, Mardoqueu foi o segundo após o rei, né, porque já era da família. Além dele ter agido assim, ele tomou a lei e a glorificou pelo testemunho com que ela causa na vida, na proteção da vida, no exemplo da vida. É o que a fé nos dá, proteção de vida, promessa de vida, nos dá livramento e faz de nós aquilo que Deus nos gera. É Ele quem nos gera. E essa festa foi para o calendário judaico como gratidão. Também puderas, né? Deus realmente honrava e honra a fé e a palavra de uma forma especial. E por isso estamos aqui. O 2 do 2, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Então a celebração durou 2 dias, deveria durar, e ficou marcado essa celebração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Então a história trouxe a consolidação da rainha e a presença dela no povo. Então tudo ficou no lugar. Tudo ficou no lugar. Ser rainha seria a origem, né? Agora essa comemoração seria a consolidação. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundada. Agora sem um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até o dia de hoje. A libertação e o livramento, o grande livramento de morte dos judeus em data marcada. Isso nunca existiu. Há a perseguição de que eles sejam mortos, de que eles sejam apagados, é para apagar a verdade de Deus, né? Então todas as perseguições que os judeus viveram sobre a terra foi para apagar a palavra de Deus, porque por mais pior que seja um judeu, por mais ruim que ele seja, ele não pode ser matado, porque ele faz parte da palavra. Ele tinha que voltar para o lugar dele. Ele tem que voltar para o lugar dele, por conta da palavra, por conta do compromisso e da aliança. É por isso que o Espírito manda a igreja orar pelo judeu, para que o judeu volte para a sua terra. Porque o judeu, ele cumpre a palavra de Deus. Hoje o judeu, ele vive pela graça como nós. Ele é judeu por natureza, mas ele está dentro da condenação e da salvação. Se ele não aceitar o Cristo vivo e não entrar como igreja, ele simplesmente vai passar para a eternidade sem salvação. Ele perde a salvação. E se ele continuar com a resistência, ele vai para a grande tribulação. Eu não acredito que no tempo da graça, os judeus que morrem no tempo da graça com consciência, ele possa ter a salvação. Porque aquela salvação do Apocalipse é para quem estava antes do Cordeiro. Depois do Cordeiro, ao judeu não tem mais essa aliança da lei, esse compromisso da lei.
Ele é judeu como eu, como você. Porque para Deus, judeu hoje é a igreja. A igreja é a judia. É a judia de Deus. Por exemplo, o desviado que não vai para o arrebatamento, que desvia e fica no arrebatamento, ele vai passar pela grande tribulação. Como todo judeu que vai passar. Se ele passar da grande tribulação, ele é salvo, que será muito duro. Então, o judeu hoje tem origem como a palavra de Deus tem, na verdade. Mas ele hoje ele tem a oportunidade de se reconciliar com o Cordeiro de Deus e subir no arrebatamento, porque ele está dentro do tempo da graça, como qualquer um de nós. Agora, nesse tempo aqui, a lei era o respaldo. Porque entre a lei e a graça tem o Cordeiro. E o Cordeiro é maior do que tudo. O Cordeiro cumpriu a lei. Então a lei não tem força hoje para salvar ninguém. Ela tem para cumprir o Cordeiro e para falar do Cordeiro. Ela só presta se ela testificar da verdade, que é o Cordeiro de Deus, Jesus. E quando chega em Jesus, vira a igreja e vai aprender com o apóstolo Paulo a santificação, o temor, o novo nascimento. Aí vai ter a regeneração. Mas ficar na lei judaica, praticando a lei judaica e dizer que é igreja, que é salvo, não é. Se morrer, morre na ignorância e perde qualquer direito. Ele não vai mais para a eternidade com direito de judeu, não. Ele morre com direito de condenação. Se ele morrer na lei hoje, como o sacerdote que mataram os profetas, que mataram os apóstolos e que mataram Jesus, ele vai para o inferno. Ele não vem, ele não tem escolha no meio das tribos, não. Nenhuma. Ele tem, se tiver morrido nesse tempo aqui, dessa palavra aqui, desses acontecimentos. Então, graça, depois de Cristo, judeu é todo que crê em Cristo Jesus. E as abominações que serão, que virão para a grande tribulação, na qual ele mostrou a Daniel, é para os judeus que morreram nas abominações, sem o conhecimento do Cordeiro, só com a promessa, mas aguardava, mas morreu em abominação, morreu em pecado, morreu em ignorância. Aí ele vai defender Deus de um a outro ângulo, de uma outra esfera, de um outro lugar. A exaltação de Mardoqueu, qual foi nessa história, né? Já que ele foi o porteiro, o livramento de morte do rei, a segunda pessoa mais importante. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha, né? Conhecia pela porta do palácio e conhecia pelo livramento. Esté até denuncia, com a rainha Esté, até a denúncia do malfeitor Amã. Esté 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei. Naquele dia ele compareceu, porque Esté revelou que ele era seu parente, né? Então, somente no fim de Amã é que a rainha apresenta o seu tio. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, tomou o anel de Amã e Esté o pôs sobre a casa do Agadita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, quando os inimigos morreram, pondo-lhe como o segundo maior do reino, né? Posição que era ocupada por Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar, próspero, trabalhando para o bem e todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus céus em todas as áreas da vida. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Então, tudo isso conta como honra a Mardoqueu e como o domínio de Deus, né? Porque quem vem dominar, ser a segunda pessoa, é um judeu, né? O judeu volta para o domínio da terra, o domínio dos reinos. E depois desse Assuero aqui, ainda teve diversos reis dos persas. A situação rema bastante. Já teve quase uns 10 reis depois do reino de Assuero, porque quando
os reinos dos persas acabaram, aí houve o domínio total, né, que já era, esse domínio já era o romano. A lição nos trouxe que depois de 8 anos aqui, ele é matado, o rei é matado, e quem assume é um outro Assuero, é um Xés. E depois vem diversos outros assumindo os reinos que estão todos datados aqui. Eu até anotei, mas não sei onde está. Pronto, tá aqui. Enfim, depois desse Assuero vive 8 anos ainda depois daqui e morre. E aí vem tá aqui, Assuero foi o Xés, o primeiro Xés. Dário, Assuero. E aí vem o Ataxés, vem o Xés 2, vem Dário 2, o Ataxés 2, o Ataxés 3, aí vem o Assis e o Dário terceiro. Dário primeiro, Dário segundo e Dário terceiro. Então vem mais 7 reinos após este Assuero. Os judeus certamente se despedem de um deles. E o próximo é o que vem Neemias, que reedifica, que é o Ataxés. Certamente foi esse Ataxés, ou 2. Em um desses reinos, Ataxés envia Neemias a reconstrução nos muros de Jerusalém. Então, os judeus, eles estabilizam aqui nesse reino para trabalho. Quando eles vencem os inimigos, eles cada vez mais crescem. E eles se estabelecem para trabalho. É tanto que Neemias era copeiro do rei. E o rei lhe dá poder de ir a Jerusalém, porque ele tem uma triste notícia do estado do povo, e o rei lhe dá poder de ir a Jerusalém reedificar os muros. E tudo se desenvolve nesses 7 reinos seguidos que vem depois da rainha Ester. Então a gente acha que encerra, né? Não. Ele depois daqui vive mais 9 anos. A revista ensina. Os irmãos que fazem o comentário, eles são muito bem preparados para ensinar e trazer a verdade. E nesse tempo, certamente eles crescem, eles vencem os inimigos, crescem, né? E ficam celebrando o Purim, que é a festa do livramento. E chega o tempo que Neemias vai e reconstrói Jerusalém. E quando chega o tempo de Roma, não haver mais rei nos persas, de Roma exercer o domínio, tomar deles também o domínio, os reinos, os judeus ficam dependentes de Roma, que é justamente o tempo que o Filho de Deus é gerado, né? É trazido. Nesse tempo a lei já fazia parte dos outros domínios, dos outros povos, dos gregos, né? Já era lei de gregos e religiosidade. E aí Deus teve que vir para cumprir a lei. O ponto 3, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Agora a história de Esté foi encerrada e o assunto passa a tratar sobre a pessoa da mulher. A mulher aqui, ela atinge o reino. Por isso foi decidido a vitória do judeu, a vitória do bem. Porque a mulher atingindo o reino, o rei se dobrou ao povo. Se não fosse assim, meus irmãos, pelo amor de Deus, né, eles teriam destruído certamente. Mas Deus sabe como agir e a gente não sabe como nem muitas vezes pensar. Então, uma mulher notável, o que é isso? É assim,
Mardoqueu não. Esther notável? Não. Ela foi intitulada. Mas a ação do que ia acontecer quando ela foi intitulada, aquele título não valeu nada. A presença dela era tão insignificante que a Amã tomou todo o fôlego e o reino sem saber qual era o povo da rainha. Então veja bem como as coisas acontecem. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Eles exerceram, mas os judeus já vinham exercendo esse papel importantíssimo. Então chegou o tempo deles. Então eles realmente exerceram um papel e na posição mais indiscreta, mas na posição mais insignificante, assim. Porque ela ter sido nomeada rainha não teve nenhum um cargo, nenhum privilégio de colocar no trono do conhecimento, né? Então, simplesmente, com simplicidade, ele elege uma rainha e o porteiro judeu. Então, eles tiveram esse papel tão importante nos persas. Então, por meio deles. Para isso, não foi preciso disputar disputa ou inversão de papel. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filha na condição. Na verdade, ela era judia e ele também. Então ele aplicava a lei do seu Deus, né? Ele era o fiel da lei. E a lei que ele era fiel foi quem livrou e quem honrou a ele, né? Então ele não precisava de bajular ou de se tornar um mau caráter, uma má pessoa para conseguir, meus irmãos, a honra. Ele estava ali no lugar dele, de olho na lei. Então a lei, quem esclarecia para ele quem era quem. E quem topa na lei? O perverso Amã. Quando Deus está na situação, alguém vai topar em Deus. Por quê? Porque o inimigo que topar naquela posição do Espírito Santo, esse é o Amã da história, né? Então não precisou dele dizer, rainha, no outro dia está no portão do palácio, né? Agora eu tenho uma rainha, minha sobrinha, agora eu vou mudar de cargo. Então, na lei que ele nasceu e foi criado, ele posicionou-se. E Deus tratou através deles de salvar o governo do reino. Humildade, prudência e equilíbrio na rainha. A forma como se dirigia honrava a Assuero constatava com atitude reverente de Vasti. A firmeza moral de Esté fez nela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Bom, Vasti talvez fosse o contrário, ela talvez, né, quisesse exercer alguma coisa com razão, com certeza eu não sei. Mas a Esté, ela teve ali como uma titular. Ela estava simplesmente titular. E quando o tio a procurou, a imposicionou e a impôs que ela fosse para Deus, que ela orasse ao Deus do céu, ao Deus da lei, porque ela também não se livraria. E ela era filha da lei. Então ele se uniu ali com os judeus e buscaram a Deus, para que Deus os livrasse. Então, no momento da aflição, eles recorreram àquele que pôde virar a história, virar a página da história. Isso não é conto, viu, meus irmãos? É Deus. A banal guerra do sexo, né? A firmeza moral dela foi a posição que Deus lhe deu, que Deus lhe gerou, né? Depois do jejum, ela ter ido ao rei e o rei ter se posicionado do lado deles. Então o rei, ele teve como discernir os dois lados e ele teve também como decidir. E estava muito bem decidido, né? Porque logo era a mulher que ele queria. Então ele não pensou duas vezes em como ficaria, com quem ficaria, para onde guiaria o seu reino, né? E assim o fez. E houve paz, porque o povo judeu venceu e o povo judeu, quem na verdade continuou sobre a multiplicação das gentes nos reinos que seguiram. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputa banal como a tal guerra dos sexos, que visa
instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea com instituição de papéis distintos, os quais estão claramente revelados na Escritura. No final julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidário e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e o bem-estar de toda a sociedade. Homem e mulher para Deus é, hoje, pecadores. A reconciliação em Cristo Jesus. Quem se reconcilia em Cristo Jesus e tem a Deus, vai definir o seu papel na sociedade, vai definir o seu papel como vida, como jovem, como criança. A igreja tem todas as definições e tem todos os comportamentos para uma vida. Então, Deus, ele vê como uma pessoa comum. E nós somos individualmente responsáveis por nós mesmos. O casal, quando casa, é que diante de Deus fica em um só corpo. Mas a mulher tem responsabilidade pela sua alma e o homem pela dele. Então, quando um dos dois peca, aí realmente entra na condenação. Prejudica o outro, mas e realmente entra na condenação do desequilíbrio que aconteceu com Adão. Mas porque eles estão considerados uma só carne. Mas no Senhor, em buscar instrução e vida com o Senhor, né, cada um desenvolve a sua finalidade e o seu papel de perdão, de reconciliação. E a mulher nos tempos bíblicos, ela era muito, nesse tempo aqui, dessa gente, antes de Cristo, ela era muito apagada na presença do homem. E ela era muito usada só para reprodução. Né? E em Cristo já não é assim. A mulher e o homem são, diante de Deus, almas pecadoras que precisam de reconciliar. A partir de que você reconciliar, ele vai dizer quem é você, ele vai lhe tratar, lhe modificar e definir a sua vida. Né? Então não podemos ter nenhuma decisão acerca de mulher ou homem antes de uma reconciliação com Cristo. Você não pode falar de ninguém, porque a pessoa faz tudo o que quer, a seu bel prazer, fora sem o temor de Deus, ele faz tudo o que ele quer com liberalidade. Agora, quando passa pela verdade de Deus, quando chega em Cristo Jesus, na graça de Deus e a reconciliação, aí passa o domínio de Deus. Quando ele tiver o domínio de Deus, você pode falar com ele. Quando ele tiver o temor de Deus, você pode falar com ele. Quando ele estiver dentro da reconciliação com Deus, aí você pode tratar e conversar de Deus com uma pessoa dessa. Mas antes ele está fora, então ele tem liberdade para todas as coisas que ele quiser fazer e do mal. Então o mal quem está tomando conta, a concupiscência, a desobediência está toda sobre essa pessoa. Todas as consequências estão sobre ele. Então tudo que ele fizer está sobre ele. Né? Então cada um se livra de uma pessoa dessa. Da pessoa que não tem Deus. Da pessoa que não tem, que está em desobediência. Que está do lado de lá. Porque não tem consciência. Às vezes não tem consciência e não trata. Às vezes não tem amor. Então está totalmente fora do temor e da reconciliação. E a reconciliação em Cristo Jesus requer tanta coisa para nos detectarmos quem somos e o que precisamos nos tornar diante de Deus. E todos precisam. Seria bom que todos se reconciliassem e tomassem nota do que são e do que pode se tornar com Deus, para que a sociedade tivesse outra face, tivesse outro perfil diante de Deus, diante dos céus, diante da verdade da palavra. Quando chega na igreja, a igreja e a verdade que ela tem é que vai tratar como um rio. A igreja é o grande rio do banho, do tratamento e da mortificação. E se isso não acontecer, ninguém se livra da natureza que nasceu. Então o compromisso de Deus hoje é com a igreja. Esse povo que a revista de Esther, que o livro de Esther tratou, era um povo que vivia para a lei cumprida em Cristo. A igreja hoje quem trata o homem, quem reconcilia o homem com Deus, porque ela
pega e escolhe, porque ele se arrepende. Quem se arrepende e crê será tratado por ele antes de chegar lá. O último ponto que eu vou ler, e encerrou a revista, encerrou o trimestre e encerrou a lição. O contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina Vombora, Sana Wesley, Sarah Kelly, Corrie ten Boom, Ruth Graham, no contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nystrom, Zélia Brito, Frida Wingre, Signe Currison, Elizabeth Nordo, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permaneceram em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. E exceção, todo aquele que se colocar na presença de Deus, Deus o poderá fazer uma bênção. E Deus o poderá incluir no destino da fé, do seu plano. Todas essas mulheres tiveram influência e papéis de destaque. Mas a vitória não vem pelo destaque. A vitória vem pelo nome do Senhor. É pela presença do Senhor. Porque enquanto ela estava intitulada rainha, ela não sabia o que viria. Ela passa a ter valor quando ela precisa da lei e do Deus da lei. Aí ela ganha valor, ganha espaço e ganha decisão de Deus no reino do rei. Amém.